si, diácono Otávio, seu Otávio, e a todo o povo de Deus aqui reunidos nesta manhã de domingo, após esta belíssima caminhada que fizemos lá da nossa igreja matriz até aqui. Se fôssemos fazer este percurso sozinho, não teria tanto sentido. Vou fazer a caminhada até a comunidade Tucumã, eu vou andando. Alguns desistiriam se viesse só. Não chegaria até aqui. Mas um número expressivo de pessoas sentimos-nos motivados. Mas não só o número de pessoas, mas também a motivação ou a causa pela qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui e aqui viemos não por qualquer motivo, mas viemos aqui movidos pela fé. Foi a fé que nos trouxe, a fé no Cristo. E assim, cada um de vocês, cada um de nós, demos a esta caminhada uma motivação, um sentido. Alguns vieram para agradecer, uma graça recebida, uma conquista, uma realização. Outros vieram para pedir, para colocar diante de Nossa Senhora algumas situações difíceis que venha ou esteja passando. Enfim, todos estes motivos que trazemos dentro do nosso coração, saiba, meus irmãos e irmãs, que nenhum deles serão esquecidos ou jamais rejeitados pelo Senhor nosso Deus e pela sua mãe, Nossa Senhora, aqui intitulado Nossa Senhora de Fátima. E assim, saiba que ao retornar às nossas casas, então, graças serão derramadas sobre nós e sairemos daqui abençoados, porque ninguém se aproxima do Senhor e volta o mesmo, sem que possa ser tocado, para que não possa ser banhados pela sua graça, pela sua bênção. Isto é a fé, isto é o agir de Deus em nós, através dos acontecimentos, através dos momentos. E hoje temos dois motivos. Motivo mais específico nosso, desta quinta caminhada. E eu creio, quinta caminhada mariana, e eu creio que muitos de vocês tenham vivenciado a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Outros tenham vindo algumas, mas quero que vocês, ao saírem nesta manhã, que saiam comprometidos com Nossa Senhora, que se for de sua vontade, que no próximo ano sejamos motivados por ela, para nos colocar mais uma vez, fazendo este percurso. Como é maravilhoso, como é bom. Ninguém vê cansaço, ninguém vê tristeza, mas a gente se vê um rosto alegre e um rosto feliz, porque estamos com Jesus, porque estamos com Maria. Então, o que é que nós queremos mais? Se temos a mãe e se temos o Salvador conosco. É só alegria, é só vivenciar este momento que Ele proporcionou para todos e cada um de nós. Este momento passa, mas a graça de Deus, ela perdura, ela permanece. Como a palavra de Deus, ela, desde uma vez semeada, desde uma vez proclamada,
aos nossos corações, elas não passam, mas elas devem permanecer em nossos corações. E assim, neste dia, estamos celebrando o domingo de Pentecostes. Estávamos celebrando o tempo pascal, a presença do ressuscitado, a presença do Cristo na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos. Quantas vezes Jesus apresentou-se a eles, confirmando que ele havia ressuscitado. E domingo passado, nós celebrávamos o domingo da Ascensão. Jesus que retorna ao Pai de onde ele veio. E assim deve ser também, meus irmãos e irmãs, o nosso retorno um dia à morada eterna, ao encontro do Pai, à casa do Pai. E assim nos esforcemos por cada vez mais agradar ao Senhor nosso Deus e fazer aquilo que Ele nos pede, para que assim possamos ser merecedores da graça e do Espírito Santo de Deus. Mas vejamos que Jesus, ele tem um compromisso para conosco, para com a humanidade. Jesus, ele não retorna ao Pai, mas não se esquece de nós. O fato é que após ele ter retornado ao Pai, mas ele envia o Espírito Santo. E então, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um forte barulho, como se fosse uma forte ventania. Vejamos a manifestação de Deus, a ação de Deus acontecendo neste momento. E o lugar onde eles estavam ficaram cheios da presença do Espírito Santo. E então começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito naquele momento ia suscitando isso. E assim ficaram maravilhados. Mas como estes estão falando em nossa língua? E assim o povo ficaram sem entender aquela manifestação de Deus, aquela ação de Deus. Mas esses homens não são todos galileus? Como é que nós escutamos em nossa própria língua? Humanamente falando, não encontraremos respostas a não ser através da fé, através da ação de Deus. E então Deus fez isso para confirmar a sua presença através daqueles que desde uma vez, cheios da presença do Espírito Santo, eles pudessem anunciar, que eles pudessem testemunhar, que eles pudessem levar a palavra e o amor de Cristo. Não eram homens qualquer, mas eram homens que estavam naquele momento imbuídos, cheios da presença do Espírito Santo. E assim nos faz compreender uma igreja que neste momento nasce através dos apóstolos, através deste momento tão sublime, tão especial na vida da igreja e na vida daqueles homens, fruto do seu trabalho, da sua missão, que a igreja sempre mais ela está atuante e contando sempre com a mesma presença do Espírito Santo de Deus também nos nossos dias. E ai de nós que não fosse a presença do Espírito Santo agindo na igreja e agindo naqueles a qual o próprio Espírito conduz, para que assim possam ser instrumentos de Deus. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Então,
meus irmãos e irmãs, é o Espírito Santo de Deus que age em nós, que age em nossa igreja. Vejamos ao contemplar e perceber em nossa igreja, uma igreja tão cheia de dons, tão cheia de carismas, tão cheia de movimentos pastorais, terço dos homens, pastoral da criança, legião de Maria, apostolado da oração, movimento sacerdotal mariano, e assim, se formos elencar, nós iríamos ter uma longa listragem de tantos movimentos e pastorais presentes em nossa igreja. E não vemos como que seja uma disputa, como seja cada um trabalhando do seu jeito, da sua maneira, individualmente. Se assim for, deixa de ser igreja. Se a partir do momento que o meu movimento, que a minha pastoral, ela começa a caminhar desobedecendo a orientação da igreja, eu posso ser uma ONG, uma organização menos igreja. Que para que seja igreja, é necessário que eu esteja ligado ao todo o organismo de nossa igreja paroquial, diocesana. E assim, estão todos juntos, vivendo todos conforme os seus carismas, mas a serviço da mesma igreja e do mesmo Senhor. E é isto que enriquece a nossa igreja, e é isso que nos fortalece. Seja aqueles que estão envolvidos na missão, seja aqueles que estão mais reservados na oração, mas todos têm uma função importante e especial. Seja aqueles que oram, seja aqueles que agem, seja aqueles que estão na missão, seja aqueles que estão na evangelização, seja aqueles que estão na pregação. Portanto, meus irmãos e irmãs, que sejamos cada vez mais fortalecidos no Senhor e no seu Espírito, para que possamos sempre testemunhar a presença do Espírito Santo de Deus. E assim, o Evangelho, vejamos que Jesus aparece novamente aos discípulos no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, que estavam com portas fechadas por medo dos judeus, onde ele se encontrava, e Jesus pôs no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco. Depois de ter feito esta saudação, ter dito estas palavras, ele se manifestou a eles, para que eles de fato percebessem que era Jesus que estava ali com ele. E eles se alegraram por verem o Senhor, e mais uma vez Jesus deseja a paz. E assim também Jesus deseja para todos nós a paz. Em um coração aflito, em um coração agitado, Deus não habita, mas Deus habita aonde há serenidade, aonde há paz, aonde há amor, aí Ele está. E assim Ele se manifesta dizendo: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E assim eles foram enviados. E naquele momento, depois de ter dito estas palavras, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então se confirmou naquele momento a presença do Espírito Santo, e dando a eles o poder e a autoridade. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, Jesus deu o poder a ele de perdoar os pecados em seu nome. Então, Jesus atribui funções também a outras pessoas. Então, Jesus se utiliza também de outras pessoas, para que assim a graça de Deus, a sua graça, a graça de Deus aconteça. Então, não podemos olhar somente para Jesus, esquecendo tudo aquilo a qual ele se utilizou, com aquelas pessoas
aqueles acontecimentos, para que assim de fato a sua ação, a sua presença e o seu agir acontecesse. Como também aqui há a presença do Espírito Santo de Deus em cada um de nós neste lugar, aonde nós viemos no intuito de aonde aqui pudéssemos receber as bênçãos e as graças de Deus através de seu Filho Jesus, através do seu Espírito, e que Nossa Senhora também, como esteve presente na vida de Jesus, os apóstolos, esteja também presente na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para